Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental e mãe da Luna. Aqui vocês vão encontrar muito acolhimento, desabafos e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós mamães entendemos. E este é o nosso primeiríssimo episódio. É um prazer para mim estar aqui com vocês. É um desafio pessoal, mas eu tenho certeza que vai ser de grande evolução pessoal para mim e também espero ajudar muitas mulheres e mamães. E claro que nós não poderíamos falar de outro tema senão do início de tudo, né? Então hoje a gente vai falar sobre gestação. Que privilégio que é poder ser morada de alguém. Claro que eu entendo que para muitas mulheres é um momento desafiador, né? Cheio de momentos difíceis, mais complicados mesmo, delicado, mas que também é um momento de muita beleza e potência. Eu mesma, quando eu fiquei grávida, eu não queria ficar grávida, eu não esperava, eu não tinha planejado. E sem querer romantizar nada, tá, gente? O que eu tô falando aqui. Mas eu enxerguei isso como uma grande oportunidade de evolução pessoal mesmo, né? De transformação. Só que eu não estudei para essa fase, eu não me preparei nem para esta fase e nem para o que estava por vir, né? Para o puerpério, para o parto, para a amamentação. Eu achava que tudo seria muito natural, que tudo seria muito instintivo. Sem me perceber, né? Totalmente desconectada de mim mesma, totalmente longe, né? Daquilo que a nossa espécie foi desenhada para ser, totalmente acelerada e estressada. Eu tenho uma amiga que chama Mari, que inclusive ela sempre me falava, Nacta, você tem que parar de ficar estressada, você tem que se acalmar, tem que ficar tranquila, isso faz mal pro bebê na gestação. E aí ela ia me dando esses conselhos e na minha cabeça eu ficava assim, mas caramba, gente, como que eu não vou me estressar? As pessoas me irritam, né? Tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Eu tô numa onda hormonal muito grande, muito forte, num período mais sensível, não tem como eu não me estressar. Para vocês entenderem, né, como a nossa falta de habilidade em gerenciar as nossas emoções também impactam nesse momento, né? Eu não percebia como essa fala dela era importante, eu não conseguia, eu sentia raiva porque eu não conseguia seguir essa fala, esse conselho, né? Mas isso era importante e fundamental, né? Além, claro, também de muitos sintomas desconfortáveis que são pertinentes mesmo da gestação, como enjoo, vômito, azia, aquele cansaço extremo, aquele sono que não passa nunca, né? Tudo isso também vai deixando a gente um pouquinho mais no racional, desconectada do nosso sentir, sem entender a importância da gente estudar, da gente se preparar para todos os momentos que estão por aí, né, por vir. Aliás, né, a nossa sociedade, ela não valoriza mesmo esse momento, ela não valoriza o gestar, o feminino, né? Não dá um suporte mesmo físico, emocional, financeiro para que essas mães possam ter o melhor durante esse período, né? Faltam políticas públicas desenvolvidas para apoiar essas mães. E eu tô falando, né? Eu sei que de um lugar de muito privilégio, né? De ter apoio da família, de ter apoio financeiro, mas justamente eu quero trazer essas reflexões aqui para que a gente também possa lutar e contribuir com outras mulheres que não têm essa oportunidade, né, de brigar mesmo para que políticas públicas sejam desenvolvidas e que elas possam ter as mesmas oportunidades que algumas de nós têm. Eu odeio a frase que a sociedade coloca para a gente como sendo verdade, que é, gravidez não é doença, né? Então quer dizer que tudo continua igual era antes. E realmente, não é uma doença para algumas, né? Porque para muitas tem uma série de complicações. Mas é uma frase muito perigosa, porque não é um período que a gente pode continuar como era antes. É um período realmente que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa se reconectar com a nossa essência, que a gente precisa se conectar e se vincular com aquele bebê.
Eu estou gerando uma vida, né? Isso exige muita energia do nosso corpo. Isso exige muito do nosso emocional mesmo, do nosso físico. Então, não é tudo normal, né? Não é, eu vou continuar aqui trabalhando excessivamente, até porque a gente sabe que esses níveis elevados de cortisol e de estresse também são prejudiciais para o bebê. A placenta, ela filtra bastante coisa, mas ela não consegue impedir esses níveis absurdos, né? Que a gente que está imerso nessa sociedade capitalista, acelerada, que a gente produz, ela não impede tudo isso de chegar até o bebê. E isso tem consequências lá na frente. Então, hoje eu quero compartilhar algumas informações que depois que eu tive a minha gestação, meu parto, meu puerpério, eu fiquei refletindo sobre isso e poderiam ter me ajudado nessa época. Reforço que eu sei, que eu entendo que eu estou falando de um lugar de privilégio, que muitas pessoas não vão conseguir se ater, né, nem proporcionar tudo que eu estou falando aqui de informação, mas não é por isso que deixa de ser importante e vital para esse bom desenvolvimento do bebê. Então, algo que faria muita diferença na minha gestação, se eu tivesse me atentado e feito isso, é a busca por informações de qualidade atualizadas e profissionais atualizados também, por essa formação dessa equipe. Eu vou fazer uma série falando sobre parto, puerpério e amamentação, mas eu quero trazer aqui para a gestação o quanto é importante realmente a gente estudar sobre todos esses assuntos, não só sobre a gestação, mas nos prepararmos para o que está por vir, né? Porque se eu tô caótica internamente e desinformada, lá na frente vai ser mais difícil. Então, eu posso aproveitar esse período, né, com essa potência toda da gestação para estudar. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha história. Então, mesmo sabendo que o Brasil é um país inclinado à indústria cesarista, que 60% dos casos de parto são cesáreas e sem necessidade, muitas vezes. Então, não entendam que eu estou criticando a cesárea, eu sei que ela salva vidas, porém, né, não há necessidade de 60% dos partos serem cesáreas. Mas mesmo sabendo disso, eu achei que seria natural, que seria instintivo, que eu não ia cair no conto da carochinha da cesárea. Mas eu caí, o meu parto não foi do jeito que eu esperava, que eu queria, por falta de informação e de realmente escolher muito a dedo esses profissionais, de me empoderar mais, né, dessas informações, de bater mais o pé daquilo que eu queria, né, da via de parto que eu queria, que é o que era melhor para dia de mãe e bebê. Um outro ponto que eu também não dei muita atenção foi a questão mesmo do desacelerar, né, de diminuir o ritmo. Eu achei que não era importante. Eu até poderia, eu até conseguiria se eu quisesse. Mas eu levei uma gestação estressada do início ao fim. E mais uma vez eu vou reforçar aqui para vocês que eu entendo, compreendo que eu estou falando de um lugar de privilégio, que muitas mães não têm essa oportunidade de desacelerar, de diminuir esse ritmo. Mas isso também não exclui a importância de se fazer isso, tá? Outra coisa que eu senti falta e que eu poderia ter feito é ter me cercado de mulheres que estavam vivenciando a mesma fase que eu. E, gente, não tô desprezando o apoio que eu tive das minhas amigas, né, da minha família. Eu sei que dentro das minhas amigas e dos meus familiares tinham mulheres que já tinham experienciado a gestação. Mas é diferente de quando você conversa com uma pessoa que está vivendo aquilo naquele exato momento que você, né? Para além disso, você vai gerando uma troca muito importante, vai construindo aquela vila, aquela rede de apoio que vai ser importante lá na frente, né? De uma apoiar a outra em todas essas etapas, na gestação, no parto, no puerpério, na amamentação e tudo isso que vem na sequência. O que eu fiz muito bem nessa fase, e não que não seja importante, foi preparar enxoval, né? Foi aquela parte mais racional mesmo, de planejar, comprar as roupinhas, preparar enxoval, entender os itens que estavam faltando. Mais uma vez, não estou falando que isso não é importante, porém, eu não posso deixar de lado essa preparação física e emocional daquele corpo que está gestando e que vai parir, né? Eu até consigo ir comprando à medida que vai surgindo a necessidade as coisas depois que o bebê nasce. Porém, se
eu não me preparei física e emocionalmente, isso daí é difícil de recuperar lá na frente. Vai me exigir mais energia, vai me exigir mais esforço da minha parte. Esses pontos que eu tô falando até agora, ele só reforça para minha reflexão, para mim, para gente, o quanto nós fomos nos distanciando do que é natural. Fomos nos distanciando da nossa natureza mamífera, né, da nossa potência feminina, da nossa conexão com o sentir, daquilo que é pertinente à nossa espécie, né? Deixando de lado isso daí conforme a gente foi evoluindo em muitos aspectos. E não que não tinha que evoluir, claro que a gente tinha, é muito benéfico, essa evolução da ciência nos trouxe várias coisas legais. Porém, a gente acabou regredindo em outros aspectos que são importantes também. A gente foi deixando de lado. E a gente sabe que durante a gestação, aquela vida que está sendo gerada, ela já está vivenciando uma história. Então, eu posso me fazer alguns questionamentos para me levar às respostas, né? Para me ajudar a ampliar minha consciência e meu olhar. Eu estou sobrecarregada, com estresse, com medo, com insegurança, com ansiedade? Como eu estou alimentando o meu corpo físico, a minha alma e o meu emocional? E, consequentemente, como que eu estou alimentando esse bebê? Como que eu estou me preparando? Como que eu posso melhorar o ambiente em que eu estou vivendo para dar o meu melhor? Quais pessoas e ambientes que me nutrem, me fazem bem e que eu posso intensificar esse contato? E quais são aquelas pessoas e ambientes que me fazem mal e que eu preciso me afastar nessa parte, nessa fase, né? O que eu estou esperando desse relacionamento com o meu bebê? Como que eu estou me preparando para receber este ser e me relacionar com ele? Todas essas questões e muitas outras a gente pode se fazer para nos ajudar a ter mais consciência desse período, tá? E para quem está ouvindo e pensando, ai, Natália, mas eu não tive nada disso, né? O intuito não é nos colocar num lugar de culpa e de julgamento, mas sim naquele lugar de clareza, né? Do que a gente poderia ter feito de melhor e como que a gente pode, então, reaver esse relacionamento que já vem de quebras e rupturas em fases anteriores, né? Como que a gente pode, então, a partir daqui, melhorar, costurando aquelas informações, entendendo aquilo que foi vivenciado para saber como que eu posso alterar, então, e melhorar esse vínculo e conexão daqui para frente. E isso vai servir para mães que estão no final da gestação, que já tiveram suas gestações, mas para aquelas que estão tendo a oportunidade de ouvir isso antes, né, enquanto vocês estão planejando ou enquanto vocês estão gestando, é uma grande oportunidade para a gente realmente repensar muitas questões da nossa sociedade e para a gente buscar nos esforçar nesse período, né? Nos atentarmos mais para dar o melhor para os nossos filhos. Esses episódios, eles vão ser curtinhos assim mesmo. Tem muitas camadas, muitas coisas, muitos assuntos que dá pra gente trazer aqui, mas eu quis deixar de uma maneira mais resumida e que realmente só nos faça refletir e ampliar o nosso olhar. E então, eu espero vocês na semana que vem pra gente falar sobre parto. Até semana que vem.